Tchau, oi, eu me chamo Ana Paula e hoje nós vamos começar uma série de estudos bíblicos que penso eu e algumas pessoas em giro são muito importantes e interessantes para os dias em que nós estamos vivendo. Então eu gostaria que, se vocês tivessem uma Bíblia, pegassem essa Bíblia e havesse um pouquinho de boa vontade de prestar atenção nesse material que a gente vai estar passando para vocês, ok? Nós vamos estar começando esse vídeo falando sobre Israel. Israel, por que Israel? Israel sempre foi colocado para Deus como um relógio. Alguns teólogos defendem essa ideia, essa imagem, né, essa figura. Israel é como se fosse um relógio de Deus, porque Israel começou, né, com a história, quando Deus escolheu Abraão no meio do povo, falou para ele que ele teria que sair daquela terra em que ele nasceu e ele iria ir para uma terra onde ele iria gerar uma grande geração de pessoas, né? Um número um povo muito grande seria vindo dele. Um povo que seria incontável, como a areia do mar, como as estrelas do céu. E Abraão obedeceu ao Senhor e ali começou a história, quando ele pegou aquele povo, levou para Israel. Depois, no decorrer da história, ele levou aquele povo para Israel e tiveram, né, momentos de atrito com Deus, porque eles se rebelaram contra Deus. Deus castiga, Deus perdoa, Deus sofre e gira de cá, gira de lá. A história, né, começaram a ser lançadas profecias desde o início e tem profecias até para os dias de hoje. E como nós estamos vivendo um tempo um pouco atordoado, um pouco turbulento, é um estudo muito interessante de se fazer. Então eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês, ou pelo menos senha o capítulo, né, os versículos, para depois, se vocês quiserem olhar por conta própria, seria interessante também. Então vamos no livro de Mateus, capítulo 24, e a gente começa lá no versículo número 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Disse Jesus. Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Prestemos atenção, os discípulos viram para Jesus e falam: qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então está falando do futuro, está falando de um tempo que até agora, nesse exato momento, não aconteceu. E aí Jesus começa a responder para eles: cuidado. Olha só como Jesus começa a alertar: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que todas essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Olha, desde que Jesus profetizou essas palavras, se eu não me engano, aconteceram 22 guerras. 22 grandes guerras, sendo delas 2 guerras mundiais. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Até aquele momento, até aqueles dias quando Jesus estava falando essa profecia para os discípulos, o único terremoto que se sabia na história é o terremoto do tempo do rei Urias, ou Uzias, rei Urias. Esse terremoto foi muito forte. Foi muito forte. Deixa eu só confirmar se é esse rei mesmo. Rei Uzias. Foi o terremoto do rei Uzias. Depois da profecia nessa época, hoje nós vivemos a cada 3 minutos um cisma, um tremor em algum lugar do planeta. Sem falar as tantas notícias que nós já tivemos sobre os terremotos. Ok? Em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Início das dores, pessoal. O mundo está passando por uma fase de início das dores.
20, 30 anos atrás, tantas coisas que a gente está habituado a ver hoje na televisão nos escandalizava, nos assombrava, nos espantava, nos amedrontava. Nós parávamos e ficávamos perplexos. Meu Deus, que isso, aquilo aconteceu. Hoje mesmo que eu estou gravando esse vídeo, agora na hora que eu estava almoçando, vendo o telejornal, nós tivemos a notícia de um pai marroquino que matou os 2 filhos. Um tinha 8 anos e o outro 14 anos, porque a mulher dele não queria seguir os costumes do povo dele. Quer dizer, tem que usar o véu, tem que usar a cabeça, né, com um pedacinho de véu tampado. As mulheres lá, a tradição é essa. Como ela vive na Itália e queria viver como as donas italianas, como as mulheres italianas, sem véu, sem nada, esse homem se rebelou e matou os 2 filhos. E tentou se matar. Só que aí a polícia chegou no mesmo momento e levou ele, levou para o hospital. Ele sobreviveu, os filhos morreram. A mãe depois falou, por que ele não me matou em vez de tocar nos nossos filhos? Diz que naquele dia de manhã ela tinha falado para o menino, não sei se é o mais velho ou o mais novo, eu sei que ela falou para um dos filhos que mais tarde estaria levando ele para colocar ele, cadastrar ele na escolinha de futebol. Diz que o menino estava todo alegre, mal sabia ele que mais tarde ele estaria morrendo. E foi uma desgraça. Então hoje a gente está acostumado a ver todos os dias esse nível de notícia na televisão. Já há alguns anos que isso tem acontecido. E aqui Jesus está profetizando isso. Então eles os entregaram para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa minha. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. É o que eu acabei de falar, né? Escândalo, traição, ódio. E numerosos, aqui ele ainda fala de novo, e numerosos falsos profetas. Olha que nessa profecia de Mateus capítulo 24, Jesus fala 2 vezes sobre falsos profetas. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. A gente está vendo toda hora um falso profeta em dia. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Enquanto existe uma alma respirando nesse planeta, esse evangelho vai ser pregado. Esse evangelho vai ser pregado por todos os lados. Hoje eu sou uma das ferramentas que Deus está usando para pregar o evangelho. Mais tarde a gente vê que esse vídeo vai estar publicado num site mundial. Então o evangelho está sendo pregado. As pessoas estão recebendo uma Bíblia, as pessoas recebem uma música, as pessoas recebem uma mensagem, um comentário, uma semente ou outra aqui da palavra de Deus. E o evangelho está sendo pregado em todo mundo. E mais ainda, os apóstolos começaram a implantar isso quando, depois que Jesus foi crucificado, morreu, aconteceu tudo que aconteceu. Os apóstolos começaram oficialmente a pregar o evangelho, a fundar igrejas, a fundar comunidades cristãs em todo lugar. E eles foram perseguidos, como está dizendo aqui, né? Vocês vão ser perseguidos e entregues. Todos os apóstolos praticamente morreram martirizados. Só o último apóstolo, que foi o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, que não foi martirizado, morreu, mas ele foi preso na ilha de Patmos, e ali ele escreveu o livro de Apocalipse, e não tem uma história que conta que ele foi crucificado de cabeça para baixo, degolado, estrapado todos os cantos do corpo. Mas é que Deus está fazendo, no livro de Mateus, capítulo 24, Jesus está fazendo uma profecia para o tempo deles e para o futuro. Ele está lançando uma série de coisas que iriam acontecer a partir daquele momento que ele estava ali lançando essas profecias. Né? E ali continua, e é onde a gente vai fazer um estudo aprofundado hoje, que é no versículo 15 do capítulo 24. Olha o que Jesus fala. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Olha só, o profeta Daniel, se vocês quiserem saber qual que é esse sacrilégio, vocês vão no livro de Daniel, capítulo 12, versículos 10 e 11. Eu reescrevi essa parte da Bíblia, da Escritura. Está escrito assim: muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Daniel está falando que muitos seriam purificados, alvejados e refinados. Hoje,
Muitos de nós passamos alguns problemas na vida e somos levados praticamente ao fundo do poço, ao fundo mais profundo do poço. E ali naquele momento, de algum modo, de alguma forma, a gente começa a pensar em Deus, sobre as coisas de Deus, quem é Deus, e devagarzinho a gente começa a abrir os olhos para a realidade. Deus no mundo, na terra, na vida dos homens, Deus na existência. E muitas das vezes a gente começa a se arrepender, a gente começa a se lavar, a se purificar, a se refinar. E os tempos, desde quando Jesus está aí, desde sempre, a humanidade ela tem sido purificada, refinada, lavada. Muitos passam vários problemas, são perseguidos, outros no dia a dia. Enfim, a palavra de Deus tem até aquele momento que fala, uns vêm pela dor, outros pelo amor, né? Então é isso. Então aqui, mas nesse caso, Jesus começa a profetizar para o povo e de Israel em específico, para os judeus. Ele alerta. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. E como serão terríveis aqueles dias para quem estiver amamentando, para as grávidas também. Orem, para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então Jesus aqui ele lança uma profecia para os judeus. Tá? Quando ele fala aqui do sacrilégio terrível, do sacrilégio, né, da abominação ser colocada dentro do templo, ele está falando de a primeira guerra que houve entre os judeus, praticamente falando. O templo de Jerusalém era um lugar sagrado, era um lugar especial entre Deus e o povo dele. Foi um lugar que Deus escolheu. Mais ou menos como aconteceu a história. Começou lá com o rei Davi, porque até o tempo do rei Davi, a casa de Deus, ela não existia. Eles levavam a arca da aliança, dentro dessa arca haviam as tábuas da lei, que Deus deu a Moisés no monte, e aquela arca ia para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Davi viu o rei, conquistou, guerreou, venceu, e Davi um dia parou, olhando para a construção do próprio castelo, e falou, eu tenho uma casa tão bonita, e o meu Deus não tem um lugar para morar. E ali ele começou a gerar no coração um desejo de construir um palácio próprio para Deus, uma casa na terra para colocar a Arca da Aliança, um lugar todo especial. E Deus um dia falou para Davi que ele não o faria, porque como Davi ele guerreou muito, foi um guerreiro, ele tinha muito sangue nas mãos. Mas aí Deus vira para ele e fala, eu vou fazer com que você tenha um filho, a sua geração, seu filho, e ele vai fazer a casa para mim. E contando na história, no livro, na Bíblia, conta que Davi, durante algum tempo, ele juntou ouro, ele juntou prata, ele juntou madeira, ele juntou muitas coisas e ele foi armazenando. E Salomão, filho de Davi, foi quem realizou aquele sonho. Além de tudo que Davi separou para a construção do grande templo, Salomão, ainda com toda a riqueza, toda a pompa, toda a sabedoria que havia, construiu realmente algo maravilhoso. Então conta que a construção era algo realmente estrondoso, era uma construção de tirar o fôlego de quem via. Então por isso que os discípulos aqui viraram e falaram, né? Olha que bela construção. Aquele templo, Deus aceitou, porque ele mesmo falou que Salomão faria, né? Construiria aquele templo, e assim o foi. Depois que aquele templo foi construído, os judeus, o povo que vivia ali, das tribos, das 12 tribos, eles levavam sacrifícios, eles ofereciam holocaustos. Era ali que acontecia toda essa parte de comunhão entre os judeus e Deus, o povo e Deus. Só para dar uma pequena, aspas, né, porque certa vez eu ouvi essa história, diz que os sacerdotes, né, porque era eles que moravam ali no templo, os sacerdotes moravam no templo, eles ficavam por conta, os levitas e os sacerdotes, eles ficavam por conta do templo, 24 horas todos os dias do ano. Não trabalhavam, não faziam nada, ficavam só ali por conta. Conta que eles tinham que estar sempre em santidade, porque se eles tivessem mentido em pecado, Deus matava, se vocês leem no Velho Testamento. Então tem uma história que diz que os sacerdotes, quando eles iam oferecer sacrifício pelo pecado do povo, pelo pecado de alguém, eles iam interceder diante a Deus, pedindo a Deus que perdoasse determinada pessoa, determinado pecado que a comunidade inteira fez, enfim, né? Eles iam ser os mediadores
eles levavam, né, o sacrifício, um carneiro, uma oferta de cereal, enfim. Diz que amarravam um cordão com um sininho na cintura deles e eles entravam. E ali eles ficavam, eles ofereciam, o povo ficava de fora esperando. Quando ele terminava, ele balançava o sininho, não sei, tem uma coisa assim. Diz que se não ouviam a campainha que sonava, que ele, né, tá vivo, eles puxavam aquele cordão e ele saía morto. Quer dizer, o povo não podia nem entrar lá dentro do átrio, né, do lugar dos sacrifícios, para tirar o corpo da pessoa, o sacerdote, em pecado, porque morria todo mundo. Então eles puxavam, né, acontecia esse tipo de coisa. Enfim, pessoal, só para vocês terem ideia do nível que era o templo que foi construído como casa de Deus, ok? E Jesus profetiza, esse templo vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Também os judeus levavam todo o ouro, todo o tesouro que eles tinham, eles conservavam no templo, eles ofereciam ao templo. Era um lugar, além de ser sagrado, espiritualmente falando, era um local que tinha muito ouro, muita riqueza guardada. Então a gente vai desfiando essa história e aí vocês vão entender uma coisa muito profunda, muito importante que está sendo revelada aqui nesse livro. Aqui Jesus fala, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. E aí ele alerta, quem estiver na Judéia não fuja, quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volta para buscar nada. Quer dizer, ele está falando, vocês têm que fugir, fugir, fugir. Por quê? Por que será que Jesus falou isso? Enfim, o que acontece nesse templo? O que acontece com o povo? Eu anotei algumas coisas e eu gostaria de estar passando para vocês. Jesus morre, é crucificado, é assunto aos céus. Os apóstolos começam a desenvolver o ministério deles, começam a pregar o evangelho em toda parte. 70 anos depois, um homem chamado Tito, um general, tá? Era um general romano, ele se chamava propriamente Tito Flávio Vespasiano. 70 anos depois, quer dizer, no ano 70 do Cristo, depois de Cristo, ele vai e ataca Jerusalém. Ataca Jerusalém, destrói o templo, faz uma carnificina, arrebenta, acaba com tudo. E foi aonde se cumpre a profecia que Jesus fala. Esse general, para terminar a conversa, ainda coloca um porco e sacrifica ele dentro do templo de Deus. Sacrifica um porco ali dentro. Sacrifica aquele porco, destrói o templo, bota até fogo, mata um monte de gente e ainda leva o ouro embora. Diz que não sobrou pedra sobre pedra naquele tempo. Então essa profecia, quando Jesus fala para os discípulos, né? Quando vocês virem esse sacrilégio, aí começa, fuja, corra. Basicamente o que acontece? Era uma época de Pentecoste, de Páscoa, no meio do povo judeu. Tinha 70 anos que Jesus tinha morrido. E Tito sabia disso. Ele sabia que todos os anos, todos os judeus da região, eles iam para Jerusalém. Eles entravam dentro de Jerusalém e festejavam uma festa que se chamava Shabá dos Judeus. O que esse general faz? Essa festa ela era celebrada no sábado. Ele entra numa noite prima, uma noite antes, ele entra dentro da cidade escondido. Ele levou 4 legiões, quer dizer, aproximadamente 24.000 soldados com ele para dentro de Jerusalém escondidos. E ficaram ali. Os judeus eles foram chegando de todas as partes. Conta que tinha mais de 180.000 judeus dentro daquela cidade. Na cidade, na época, já habitavam 30.000 judeus. E mais os que vieram de fora, deu esse número gigante. Ok. Depois que todos chegavam, né, a cidade estava pronta para a celebração, se fechavam os portões daquela cidade. E eles estavam ali e comemoravam, festejavam a festa. Tito esperou em silêncio, caladinho, fechar os portões. Depois de fechar os portões, Tito ataca. Ele ataca, ok? Ele ataca e ele começou a matança em Israel. Se conta que os cavalos e os soldados escorregavam no sangue de tanta gente que estava sendo morta. Se conta também que
mais de 10 mil judeus assassinados naquele dia, muito mais de 10 mil judeus. Diz que se passa de 100 mil mortes, hein? Depois, mais lá na frente. Ele foi lá para pegar o ouro, basicamente. Um pouquinho antes também os judeus estavam tendo muito conflitos com Roma, estavam tendo rebeliões e tal, porque eles não queriam aceitar tudo que Roma impunha a eles. Enfim, já era uma história que estava caminhando já um pouco machucada. Esse general Tito vai lá e bota um fim em tudo, rebenta com o judeu, acabou com tudo. E aí ele foi lá, ele roubou todo o ouro, ele derrubou o templo, ele queimou, diz que tinha alguns muros que eram tão fortes que ele teve que botar fogo, queimou tudo, destruiu tudo. Disse também que os soldados de Tito pegavam as mulheres grávidas e eles cortavam aí com a espada a barriga dessas mulheres, matando elas, pegavam os fetos, os nenéns e jogavam no fogo. As mulheres que estavam amamentando arrancavam os filhos dela e jogavam no fogo, matando, destruindo, acabando com tudo. E Jesus disse, né, que não ficaria pedra sobre pedra. Nesse caso, é o que Jesus fala. E aí ele fala, né, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado da casa, não desça. Eu até imagino que talvez ali no meio do conflito alguém escapava para o telhado, né, para a parte de cima da casa e vai se esconder. Talvez é isso que Jesus queria dizer. Se você conseguiu escapar para o telhado da sua casa no meio da matança, fica ali quietinho, não desça não, porque você vai ser morto. Entendeu? Pode ser isso, né? E aí ele fala, né? Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Com certeza, quando começou a matança, muitos gritos devem ter sido ouvidos de dentro da cidade. Talvez aqueles que ainda estavam de fora, estavam ainda no campo, eles ouvindo aquilo, em vez deles correr para tentar ajudar, tentar ver o que está acontecendo, Jesus fala, quem estiver no campo, não volte para pegar suas coisas. Talvez também eles estavam entendendo, né, que as casas iam sendo saqueadas, enfim. Jesus alertou. Ele fala também para que eles orassem, para que a fuga deles não acontecesse no inverno nem no sábado. O sábado é um dia sagrado para os judeus e foi praticamente ali todo o cassino. O inverno, como faz uma pessoa escapar no inverno, né, naquele período? Então, basicamente, pessoal, Tito foi tão cruel, né, foi muito cruel. Ele fez realmente algo terrível. Hoje existe uma estátua dele na cidade de Roma, tá? Porque ele foi um herói para os romanos, mas foi um carrasco para o povo judeu. Ainda, mais ou menos 75 anos depois, quer dizer, no ano de 135 depois de Cristo, Jerusalém tornou-se colônia Aélia Capitolina. Um templo a Júpiter é levantado no local do antigo templo de Salomão, além de outros templos construídos na cidade e os judeus. Jerusalém foi proibida para os judeus, sob pena de morte. E a Judéia, nesse caso, tornou-se parte da província Sírio-Palestina. Quer dizer, Tito foi lá, arrebentou tudo, passaram-se alguns anos, 135 depois de Cristo, Síria e Palestina foram lá, pegaram aquela cidade, construíram um templo para o Júpiter, penso que é pelo planeta, para o deus Júpiter, construíram esse templo. Os judeus não adoravam isso, eles foram expulsos dali, eles não podiam botar os pés ainda em Jerusalém, punidos de morte. Olha, quantos anos de perseguição. Por que eu estou falando isso? Porque a gente depois entra, né? Nesse meio tempo começou toda a angústia, como diz Jesus, será o princípio das dores, começou a angústia do povo de Israel, e só Hitler matou 6 milhões de judeus. Quer dizer, em 1933 a 1942, Hitler, isso por falar nos nossos dias, para continuar com o discurso do relógio, né? Ele dizimou, ele matou o povo judeu.
Aí a gente volta lá no livro de Mateus, capítulo 24, dos versículos 32 e 34. Se você ler, você vai ver o que está escrito. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, também quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Israel foi sempre comparado como uma figueira. Israel, com toda essa dizimação, Tito, depois esse povo da Sírio-Palestina, entre outros atentados, guerras, tantos anos, Hitler para terminar, né, o povo já não tinha terra, Hitler foi lá e acabou com a raça, tentando acabar com a raça judia, né, no mundo. No ano de 1942, assim, mais ou menos nesse período, Israel renasce, tá? Eu quero só me localizar aqui, olha, 14 de maio de 1948, a figueira brota, Israel volta a ser nação. O que acontece? Depois que Hitler dizimou os judeus, depois de tanto tempo, no ano de 1948, né, o povo ficou sensibilizado com o Holocausto, porque foi uma notícia terrível no mundo inteiro. Então eles dividiram a Palestina à metade e deram para Israel. Eles refizeram a nação de Israel. Ali se tiveram um pouco de guerra entre o Egito, a Arábia, tiveram algumas guerras, tiveram alguns conflitos, mas no final, tá, a nação de Israel, ela renasceu, ela voltou a ser uma nação. Então no ano de 1948 a figueira brota de novo, Israel volta a ser nação. E com isso, ok, há 64 anos atrás, Jesus diz: eu lhes asseguro que não passará essa geração antes que todas essas coisas aconteçam. Então hoje, nos dias de hoje, Israel é considerado uma nação. Se você quiser ir visitar, né, Israel, você tem que pegar passaporte, tem que entrar lá com visto, permissão. Quer dizer, como se entra em qualquer nação do mundo, você está entrando na nossa nação, na nossa terra, na terra de Israel. E automaticamente, com o renascimento desse Estado, do país, da nação israelense, os israelitas em todo o mundo começaram a retornar para a sua pátria, para a sua terra, porque até então a maioria era gente fugida de guerra, era gente que escapou mesmo da morte. E depois veio a notícia: vocês têm de novo uma casa para morar. E eles começaram a retornar, e até hoje está chegando muitos e muitos israelitas na casa deles, na terra de Israel, para repopular. Olha o que acontece. Jesus fala que vai renascer a figueira. E Jesus profetiza também, do retorno do povo. Eu falei também que nasceu no ano de 1948 e Jesus fala: quando a figueira brotar, vai estar próximo o verão. Assim também, quando vocês virem todas essas coisas, saibam que está próximo a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, Jesus Cristo diz: quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, saibam que está próximo o retorno, meu retorno na terra, né? E no ano de 1948 para 2012 são 64 anos. E Jesus, ele fala: não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E aí você me pergunta: por que você está falando de geração? O tempo generacional, segundo a Bíblia, dura 70 anos, de 70 a 80 anos. E se vocês forem no Salmo 90, versículo 10, aí vocês vão ver que lá vai estar escrito que os anos da nossa vida chegam de 70 a 80, e se chega a 80, para os que têm mais vigor, entretanto são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Segundo Isaías 23:15 diz: naquele tempo Tiro será esquecida por 70 anos, o tempo de vida de um rei. Um rei então reina pelo tempo de uma geração, segundo a Bíblia. Então nós temos que entender que Jesus fala: não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Israel tem 64 anos. E continuando nas profecias, Jesus fala também que o povo iria retornar para a terra, ok? Olha aqui, Isaías 49, capítulo 49, versículo 17 e 18. Seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que a despojam afastam-se de você.
Erga os olhos e olhe ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Está renascendo, está voltando Israel. E aí em Isaías 43, versículo 15, você vai ver: não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Todos os dias, centenas de pessoas voltam para Israel. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Para você ter uma ideia, Israel, quando foi formada, ela foi dividida em 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Essas tribos, elas foram despedaçadas porque depois de tanto conflito, tanta perseguição, tanta morte, esse povo foi muito judiado. Então, quem escapa... Hoje não, mas desde 1948 até então, todo judeu na face da terra era judeu fugido. Era gente que escapou da guerra, literalmente. Então o que acontece? Se perdeu a essência, a base dessas tribos, se perderam, né, no mundo. Essas foram dispersadas por todo o mundo. Mas segundo o relatório da ONU, 12 tribos, das 12 tribos, 10 estavam perdidas. Dessas 10 tribos que estavam perdidas, 5 oficialmente já foram encontradas. 5 tribos. E essas tribos, elas são Benjamim e Efraim, foram encontradas na Índia, Aser na África, Naftali em Israel, Gad no Tibete. Isso nos últimos 2 anos, nós estamos falando aí mais ou menos de 2010 para cá. Foram feitos exames, análises de DNA e eles foram reencontrando essas tribos. E agora, atualmente, eles estão fazendo algumas análises de DNA e se for confirmado, das 5 tribos que ainda não foram encontradas, porque eram 10, encontraram 5, sobraram 5. Talvez eles estão para confirmar mais uma, vai ficar faltando só 4, pessoal. Isso significa que Jesus realmente está voltando, segundo o relógio do povo de Israel. Segundo as profecias bíblicas, e são inúmeras, é que eu estou tentando encurtar o máximo possível, mas segundo as profecias, quanto tempo pode durar a geração de Israel? 70 anos? 80 anos? Se for 70, falta quanto? Faltam 6 anos? Se for 80, faltariam 16 anos? Quer dizer, será que Jesus ele retornaria nos próximos 16 anos, no máximo? Se ele for segundo a profecia dele? E segundo, a gente, só para puxar aqui mais uma coisinha importante, na Bíblia existem 1.800 profecias acerca da volta de Jesus. Dessas 1.800 profecias, só faltam 7 para se cumprir. E eu digo para você, segundo a Bíblia, quais são essas 7 profecias que ainda não se cumpriram? A primeira, a próxima profecia, segundo a Bíblia, é o arrebatamento, que é um assunto que nós também vamos estar estudando. Depois a grande tribulação, também vamos estudar. A volta de Jesus, a segunda volta de Jesus, no caso. Armagedon, que vai ser a batalha das batalhas de todas as guerras. Milênio, que vai ser o reino de Jesus na terra por 1000 anos, com tanta paz e serenidade, Satanás vai ser preso por 1000 anos e Jesus vai governar a terra. Juízo final, que é quando Jesus ele vai terminar, vai separar as águas, quem presta, presta, quem não presta, não presta, vai ser decidido tudo ali. E a Nova Jerusalém, que vai ser a eternidade com Deus, sempre no meio da graça e da glória do Senhor Jesus. Gente, esse é o estudo que eu gostaria de ter passado para vocês. Eu espero que possa ter ficado bem claro tudo que a gente foi falando. E eu gostaria, nesse caso, de pedir para vocês: para um pouquinho, olha para si mesmo, olha para a sua própria vida. Se você realmente pensa que tudo isso que eu estou falando tem sentido, faz um pedido ao Senhor Deus. Diz: Deus, se tudo isso que eu ouvi nesse vídeo, se todas as coisas que eu estou vendo, se eu começar a buscar na Bíblia, pesquisar daqui e dali, eu vou começar a achar tanto tema dentro desse que ela disse. Se isso é verdade, mostra para mim o que eu tenho que fazer para mim mesmo, o que eu tenho que arrumar na minha vida, o que eu tenho que resolver, quais contas eu tenho que acertar para estar bem com o Senhor. Basicamente, Jesus ele morreu na cruz, ele fez um sacrifício tão grande. Os estudos contam que ele foi completamente transfigurado, não se reconhecia o ser humano ali pregado naquela cruz. O sangue foi derramado até a última gota.
por amor a você, por amor a mim, por amor a todo aquele que crê. Por isso, caro meu, por isso, minha querida, que você possa estar refletindo nessa mensagem e fazendo uma oração, fazendo um momento todo especial com o Senhor Deus, pedindo a Ele realmente, se você tem sinceridade no seu coração, para te mostrar tudo que você precisa. A Bíblia fala que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. E eu sei que se você é uma ovelha de Deus, uma ovelha do Senhor Jesus, está ouvindo esse vídeo, já ouviu outros materiais e está para ver algumas outras coisas, com certeza você vai reconhecer essa voz, esse chamado. O Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo propagado. Que você não fique de fora dessa maravilha. Aceita essa graça que é a salvação. E seja muito feliz no nome de Jesus. Amém.